Bom, vamos ler um texto muito conhecido na Palavra de Deus, muito pregado na Palavra de Deus, que é a parábola do filho pródigo. Jesus disse assim: um certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele o repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Trazei um bezerro cevado, matemo-nos e comamo-nos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, desse texto esplendidamente maravilhoso, impenetrável até no fundo, do tamanho da sua profundeza, de uma bagagem extraordinária, que ninguém conseguiria esgotar esse texto, por mais que tentasse, por mais que tivesse o dom da palavra, ele jamais esgotaria as informações passadas nesse texto. Mas eu quero me deter em dois pontos. Um deles eu quero falar a aprovação de Deus. Eu quero falar que há uma diferença muito grande. Eu quero falar de dois pontos. Um deles é que Deus tem duas vontades. Deus tem duas vontades. O que teológico chamamos do centro da vontade do Senhor, ou a vontade específica do Senhor, é uma vontade. Quem está no centro da vontade do Senhor, não tem como dar errado. Ele pode encontrar dificuldades? Pode. Grandes obstáculos? Pode. Mas ele tem como transpor tudo que aparecer na frente dele. Esse é o centro da vontade de Deus. Quando eu estou na vontade chamada vontade permissiva de Deus, quando eu estou na vontade permissiva de Deus, as consequências dos meus atos sou eu que devo arcar. Deus não se responsabiliza pelos meus atos, porque eu estou não na vontade permissiva ou no centro da vontade do Senhor. Aquilo não é a vontade do Senhor, é a vontade permissiva. Ele permite que você faça aquilo. O exemplo claro, patente, nítido é esse filho pródigo. Primeiro, se você olhar à luz das Escrituras, não há herdeiro, não existe herdeiro com os cônjuges vivos. Só existe herdeiro quando um dos cônjuges morre. E a Bíblia não mostra que ali havia ninguém morto. E ele perde. E ele pediu ao pai. A pergunta: era da vontade do pai vender a fazenda? Não era. Não era da vontade do pai. Mas o pai pegou a parte da fazenda que era assim.
que dividiu pelos dois. Ele só tinha 2 filhos. O pai pegou parte da fazenda, vendeu. E agora, não só deu a ele, não. Deu também o outro que ficou. A Bíblia diz que o pai repartiu por eles. O termo está no plural. Deu a cada um, tanto o filho que ficou, como ao que partiu. Deu partes iguais para ambos. Era da vontade do pai? Não. Mas o pai permitiu que o seu filho, concedeu aquela vontade. Ele permitiu ao seu filho. E o que é que ocorre? A Bíblia diz que ele indo para, enquanto você tem dinheiro, você não tem amigos, você tem bajuladores. Quando você tem dinheiro, você não tem amigo, você tem bajuladores, você tem oportunistas. Você tem pessoas que querem usufruir da sua bênção, mas não são teus amigos. Eles não são teus amigos, são aproveitadores. E acabando o dinheiro, acabou essas pessoas. E agora bateu uma tremenda fome. E agora aquele homem de família nobre, onde o pai tinha muitos trabalhadores, agora se vê a mendigar em terra estranha. Certo é que ele procurou emprego e o cara disse: olha, só tem trabalhar apacentando porco. Você quer? Ele disse: quero. Era a única alternativa. E a Bíblia diz que a fome dele era tão grande que ele desejava comer a comida que dava os porcos. E mesmo assim ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos lhe dava. Aí vamos lá. Mas a Bíblia mostra também que é como que ele estivesse dormindo espiritualmente. Ele estava dormindo espiritualmente. Ele tinha saído dos planos de Deus. Ele estava agora apenas na vontade permissiva. Não era a vontade de Deus, era a vontade permissiva. Deus apenas o permitiu. Mas também ele despertou. Deus permitiu que ele enxergasse a realidade. Quando ele chegou à realidade, ele viu a besteira que havia feito, o mal que ele havia causado para ele mesmo, para a família e para o seu pai. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lá dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado meu filho, mas me aceitam como um trabalhador. Eu quero ser apenas um trabalhador. Mas a Bíblia diz que ele saiu e ele retornou. Não, eu não quero mais ter herança, pois eu já gastei a herança que eu tinha, já destruí, já joguei tudo fora. Eu não quero ter o meu irmão como meu irmão. Eu não quero ter o meu pai como meu pai. Eu quero apenas um emprego e comida para comer, que eu estou com fome. É tudo que eu quero de volta. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou de longe, o pai estava na espera todos os dias. E o pai, olhando, viu aquele filho que estava desaparecido há tanto tempo. A Bíblia não diz. Certamente ele viera magro, talvez cabeludo, maltrapilho. Mas o pai o conheceu: aquele é o meu filho. A Bíblia diz que, para a surpresa dele, o pai correu ao seu encontro. Agarrou no seu pescoço, beijou. E enquanto aquele filho dizia: pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus jornaleiros, pai. E o pai, se olhar para isso, disse: trazei depressa a melhor roupa. Não demora, eu quero agora a melhor roupa. Coloca uma sandália nos pés. Mata o cevado, rápido, mata o bezerro. Eu quero uma grande festa. Porque se estava morto, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Isso é a vontade. Isso agora era Deus recebendo de volta, trazendo para a nossa vida espiritual. É assim quando as pessoas se afastam de Jesus, que vão lá para o mundo, que ele reconhece que errou, que reconhece que pecou, que diz: pai, eu pequei, eu não deveria ter pecado. Pai, esse mundo não me interessa. Eu estou vivendo aqui as migalhas, me aceita, pai. E Jesus
faz como aquele filho pródigo, do pai do filho pródigo. Jesus faz uma festa para te receber. Você saiu de um, nunca deveria ter saído. Você gastou fora com o mundo o que você nunca deveria ter gastado. Mas mesmo assim, Jesus te espera de braços abertos, dizendo: filho, eu sou como aquele pai do filho pródigo. Estou te esperando, eu estou na porta da igreja esperando o teu retorno. Eu quero te dar os parabéns, eu quero fazer uma festa. Eu quero mostrar para todos o quanto você é importante para mim. É assim que Jesus quer fazer com você, comigo, com cada um de nós. Lembre-se, agora mais uma vez trazendo, não era a vontade do pai que aquele filho fizesse aquilo tudo, mas o pai permitiu. E entrou com uma grande lição para a vida daquele filho. Então lembre-se, nunca queira pedir a Deus: Senhor, aprove as minhas ações. Não peça para Deus aprovar os seus projetos, que você pode quebrar a sua cara. Não peça para Deus aprovar os seus atos, porque você pode quebrar a sua cara. Deus pode aprovar alguma coisa ruim, Juraci? Pode! Está escrito: batei, batei, abri-se-vos-á. Se você pedir com fé aquilo, Deus pode te dar, e aquilo pode ser ruim para você. Então Deus pode te dar uma coisa ruim? Pode, porque entra a vontade permissiva de tanto você insistir. Agora, se você pedir: Senhor, eu quero segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Eu quero estar, meu Deus, no centro da tua vontade. Eu quero andar debaixo da tua direção todos os dias e todos os momentos. Esse é o centro da vontade de Deus. Neste daqui não tem como dar errado. Mas se você estiver vivendo na vontade permissiva de Deus, as consequências pelos seus atos e pelas suas ações são suas, não são de Deus. Pense nisso. Nunca queira estar vivendo debaixo da vontade permissiva do Senhor, mas que esteja vivendo no centro da vontade do Senhor. Pense nisso, reflita. Jesus está sempre de braços abertos para te dizer: filho, eu te amo.